Olá, eu sou Marina Vasconcelos e esse é o Nós no Divã. No episódio de hoje, nós vamos falar sobre maternidade e paternidade no contexto da prematuridade. Para isso, a gente chamou a nutricionista Ana Sofia Lacerda, que se formou na Unirio, é especialista em nutrição clínica e residente em saúde perinatal na maternidade escola da UFRJ. E, principalmente, minha colega de trabalho, de profissão e amiga. Então, muito bom te receber aqui, Ana. Um prazer pra gente do Nós do Divã. Eu que agradeço o convite, Marina. Fiquei muito honrada de receber esse convite. Eu vou falar sobre um assunto que eu me apaixonei, eu já gostava, mas que eu me apaixonei de verdade. É um prazer estar aqui com vocês. E é um tema, né, que nós duas estamos aí pesquisando e pensando, um tema que nós duas gostamos muito, né, cada uma na sua área, mas muito bom poder trazer pessoas que a gente trabalha, que a gente está na prática, né? Então, vamos começar, né? Eu queria primeiro apontar, assim, da onde que veio esse tema pra gente. A gente passou aí pelo mês de novembro, né? Um mês que é super falado sobre a prematuridade, um mês de sensibilização no tema. E nós do Divã ficamos aqui pensando, né? Por que é um tema tão falado apenas nessa data específica, né? Sendo que é um assunto que passa pela experiência de várias famílias. Tem até alguns números aqui, né? Que o parto prematuro é mais ou menos, em média, assim, né, 11% dos partos no Brasil. A prematuridade é a principal causa de morte de crianças até 5 anos, né, no país. Então, se a gente for para pensar, todos nós conhecemos uma família que passou por um parto prematuro, que teve um bebê internado na UTI, mas o quanto é uma fala ainda pouco escutada, né, pouco olhada. A gente não sabe, as pessoas estão nos ouvindo se é um assunto que elas conhecem, mas a gente chama de bebês prematuros aqueles que nasceram com até 37 semanas de gestação, né? Esse nascimento prematuro vem de muitas causas diferentes, Não é ele isolado, que é a prematuridade, mas essa idade gestacional é meio um marco pra gente, né? Tem os prematuros extremos, enfim, a gente não vai ficar se apegando nos números aqui, mas só para contextualizar que é um assunto super importante, né, para diversas famílias e que tá super presente na nossa prática enquanto psicóloga e nutricionistas em uma maternidade, né, que é a nossa prática nesse momento, assim. E se a gente for pensar, né, eu falo aqui do meu lado na psicologia, enquanto a maternidade, enquanto algo que por si só já traz diversas mudanças para essa família, né? A gestação, não só a maternidade, mas a gestação, a paternidade, enfim, para essa família já vem cheia de mudanças, né? Uma mulher passa da posição de filha para mãe, o pai passa da posição do filho para o pai, o irmão, né? Passa a ser o irmão mais velho, passa a ter. Então, toda a família, de alguma forma, é modificada com a chegada de um bebê, né? Então, por si só, isso já é muita coisa e o bebê é esperado, é pensado. Freud fala da importância que as crianças têm para os pais, né? Até narcisicamente, assim, do que é tentar ressarcir de várias coisas que precisou abrir mão, né? Como se o filho fosse a pessoa que não fosse ter doença, fosse ter muito sucesso. A gente já escuta, né? Vai ser médico, vai ser advogado. Então, vários planos. E aí, nesse contexto que a gente vem trazer hoje, vem um nascimento prematuro que coloca isso em jogo, assim, né? Não de planos futuros, não, mas de uma necessidade de uma internação, de cuidados muito específicos, né? Coloca essa possibilidade da morte mais na cara, né? Porque isso da internação, de necessidade de alguns procedimentos, deixa isso mais em voga, né? E aí acho que
falar um pouco da sua experiência, né, enquanto nutricionista nesse contexto também, Ana. Tem sido uma experiência muito nova para mim, esse segundo ano da residência, né? Para quem não conhece como funciona uma residência, no nosso caso, a multiprofissional, a gente atua por 2 anos, né? No nosso caso, na maternidade escola, e aí eu, como nutricionista, tenho passado por ambientes, por cenários, né? Diversos. E aí, no primeiro ano, a gente teve um foco maior na gestante, né? De entender como que ia acontecer essa gestação e atuar como nutricionista nessa gestação. E agora eu fiquei num cenário do complexo neonatal, né? Então, eu já tenho uma experiência anterior em banco de leite, sempre foi algo que eu gostei de atuar, eu amo atuar com amamentação, eu sou consultora de amamentação também. E aí eu fiquei no banco de leite nos primeiros 6 meses, né? E foi até assim, nesse período da pandemia, né? Essa questão toda caótica, e eu me vi nesse cenário. E agora eu estou propriamente na UTI, na UTI neonatal. E aí, dentro da própria UTI, a gente tem os níveis de complexidade, né, como a Marina disse. E, assim, eu acho que, para mim, o mais impactante nisso tudo é entender, assim, o quanto esses bebês podem ser frágeis e o quanto eles podem ser fortes ao mesmo tempo, sabe? A gente, como nutricionista, fica encarregada da prescrição dietética desses bebês, né? A prescrição dietética é algo exclusivo do nutricionista, e a gente, enquanto nutricionista na unidade neonatal, a gente fica a cargo da prescrição dietética. E assim, eu nunca ia imaginar, eu não tinha essa experiência antes, né? E eu nunca ia imaginar que 1 ml, né, 1 ml de leite materno, 1 ml de fórmula, quer que seja, faria tanta diferença, né? Quando a gente faz uma progressão de dieta, a gente aumenta 1 ml por etapa no dia. E, nossa, mas isso vai fazer realmente diferença? E faz, né? E assim, como uma potência gigantesca, né? Nesse cenário entra o leite materno, né? E aí as implicações desse leite materno vão ser diversas, tanto para a saúde do bebê quanto para a mãe, né? Acho que é muito importante a gente dizer que quando esse bebê nasce, esse bebê vai para a unidade neonatal, o quanto isso impacta essa família, né? Como você disse, o quanto isso tem um impacto realmente nessa família. E aí a gente pensa assim, nossa, vou lá falar, a gente como nutricionista, né? Vou lá falar com essa mãe enfim, dar notícias do seu bebê e dizer como que tá, porque algumas dessas mães sequer conseguem ainda deambular para ir até a unidade neonatal, né? Muitas não viram ainda o seu bebê. E aí a gente fala, vamos lá dar notícias, né, desse bebê, e, enfim, falar de todas as possibilidades, até mesmo da doação do leite materno, né, a doação exclusiva da mãe para o seu próprio bebê. E aí, quando a gente fala sobre isso, essa mãe que sequer segurou o seu filho no colo ainda, né, que sequer viu esse filho direito, e a gente fala que esse leite materno pode alimentar, vai chegar até esse bebê, o quanto isso é importante para essa mãe, né? Uma mãe que está nesse momento alheia aos cuidados do seu próprio filho, uma mãe que, né, não está segurando o seu filho, não está trocando as fraldas, não está amamentando, né? Se era um desejo dessa mãe, óbvio, amamentar. E a gente dá a ela essa possibilidade do seu próprio leite ir para o seu filho. E aí a gente pode até discutir mais para frente quais são os benefícios desse leite materno e qual é a importância disso para esse bebê. Mas, assim, a minha atuação enquanto nutricionista nesse cenário tem tido esse impacto, né? De entender o que é esse leite materno, de entender que essa mãe não é apenas uma doadora de leite materno e que a gente precisa entender essa mãe, conversar com essa mãe, com essa família, né? Que precisa dar esse suporte. Acho que é bem nesse sentido. A gente fala bastante da mãe porque tem muito essa proximidade mesmo, né? Isso do leite é muito forte, né? Porque o leite materno não é qualquer coisa, também subjetivamente falando, né? Tem toda uma expectativa desse momento, da amamentação, isso que você falou, de poder pegar esse bebê. Claro, né? Que mesmo na UTI, sempre que é possível, isso também é incentivado, né? Inclusive política pública, né? Mas esse momento de poder dar o leite, então é isso, de uma construção de um vínculo mesmo, né, entre o bebê, a mãe, mas a gente não pode esquecer da família, né, por isso que a gente lá no início falou da paternidade também, cada vez mais a gente, enquanto
equipe também incentivar a aproximação dessa família, desses bebês, né? Com a família como um todo. E é isso que você falou, né? Da mãe não ser só uma doadora de leite. Que já é muita coisa, né? Uma produtora de leite, né? Que já é muita coisa produzir um leite, o quanto o seu corpo todo se movimenta para isso, né? Mas que é muito mais, né? Quanto de emocional também, psicológico, tá aí nessa produção de leite. Acho que isso você traz muito na sua prática, né? De poder ouvir essa mulher, ver o limite, ver o desejo. A gente sabe que é ótimo esse bebê receber esse leite. Mas o que é para essa mulher tá ali nessa produção, nessa dedicação também, né? Tendo várias coisas envolvidas. Exatamente. Eu acho que isso que você falou da família, né? A gente pensa assim, a gente precisa de uma rede de apoio para essa mulher amamentar quando ela chegar em casa, sim. Mas nesse período também de doação de leite materno para o seu próprio filho, essa mulher precisa de muito apoio, né? Psicologicamente falando, você vai saber falar muito melhor do que eu, mas existe um estresse e a gente sabe que esse estresse ele muitas vezes pode diminuir a produção do leite. Então, biologicamente falando, fisiologicamente falando, essa mulher precisa ser amparada para que minimamente ela consiga, né? Porque a doação do leite, ela não é uma coisa só física e biológica, né? Ela tá doando o tempo dela ali, ela tá se doando por inteira ali, né? E por muitas vezes o que a gente observa é que o banco de leite, no momento dessa retirada do leite, é um momento que a mãe consegue tirar para si mesma. Às vezes elas chegam com um discurso assim, eu precisava sair um pouco daquela UTI, eu não estava mais aguentando os barulhos, porque quem conhece uma unidade de cuidado intensivo sabe que os barulhos dos equipamentos incomodam muito, né? E aí a mãe tá ali, ou o pai, ou quem quer que esteja acompanhando esse bebê, tá ali o tempo inteiro ouvindo aqueles barulhos, vendo a gravidade de outros bebês, né? E aí, por várias e várias vezes, essas mães chegam ao banco de leite e falam assim, eu precisava vir aqui ordenhar um pouco do leite porque eu não estava suportando mais ficar ali dentro da UTI. Então, é nesse momento que eu acho que faz toda a diferença você ter um profissional que faça uma acolhida a essa mulher, né? Que esteja ali com ela para ouvir se ela quiser falar, ou para estar ali como suporte, ou qualquer que seja a demanda dela, né? Entendendo exatamente isso, que ela não é apenas uma doadora de leite, uma produtora de leite, né? Mas que é importante que ela entenda a importância que esse leite tem para o filho dela. Se a gente pensa num bebê a termo, que é o bebê que nasce, né, no tempo esperado, a gente já sabe quais são todos os benefícios do leite materno, que vão desde benefícios de imunidade, benefícios de ser um alimento espécie específico, então vai ter toda a quantidade de macro, de micronutrientes que são importantes. A gente fala do colostro, que é a primeira vacina do bebê. Enfim, o leite materno é sempre a melhor opção e a primeira opção de escolha. Mas quando a gente fala de um prematuro, a gente fala de um bebê que sofreu uma restrição de receber que seja micronutrientes, que seja células de defesa, no último trimestre de gestação. Então, quanto mais prematuro esse bebê, maior foi essa restrição, mais ele foi prejudicado. É um prejuízo realmente para esse bebê. E o nosso corpo ele é tão sábio que esse leite materno do prematuro, ele vai ter quantidades maiores para compensar essa restrição que foi dada a esse bebê, né? Então ele vai ter maiores quantidades de determinados micronutrientes, vai ter maior quantidade de células imunológicas, vai ter ligações químicas diferentes para tornar esses micronutrientes mais biodisponíveis. Então esse leite para o prematuro, ele vai ter ainda mais significância, mais relevância até do que para o a termo, né? Então eu acho que é importante a gente entender o contexto dessa mulher e se ela quer ou não amamentar, se ela está disponível ou não, mas eu acho que a gente, como profissional, precisa enfatizar para ela a importância que isso vai ter para esse bebê, né? A gente sabe, né? Exatamente, informar. A gente sabe que isso está relacionado a uma melhora da qualidade de vida, porque a gente não espera para esses bebês prematuros apenas uma sobrevivência, né? A gente quer melhorar a qualidade de vida, então diminuir risco de infecções, melhorar a qualidade de vida na vida adulta mesmo, né? A gente sabe que o leite materno tem
relação com diminuição de doenças crônicas não transmissíveis, como obesidade, hipertensão, diabetes. Então, é isso que a gente tenta promover enquanto nutricionista, né? Sim, e você falou isso, né, da mãe sentir, falar, verbalizar, né? Eu precisava sair daquele ambiente da UTI. Não é qualquer ambiente, né? Um ambiente de muito barulho, muita iluminação, né, muita equipe, muita gente. Então, o que é também para essa mulher ver seu filho, né, na incubadora e precisar ao mesmo tempo estar aí se sentindo, porque tem isso, né? Você precisa estar forte. As falas vêm dessa forma, né? Do senso comum, você precisa estar forte para passar a força para ele. Mas que difícil estar forte se não tiver uma rede de apoio, né? Tanto familiar, amigos, mas também nós, equipe, né? E quando você fala de escutar a mãe, que fica muito esse senso de que para escutar é a psicologia, psicanalista é a psicologia, mas não, né? A nossa escuta é uma escuta diferenciada, né? Mas tem uma outra escuta também, de que a nutricionista, a enfermeira, toda a equipe pode fazer, né? Que é de outra ordem, mas que também é super importante. Uma Então, escuta acolhedora, né? que vai para além disso da técnica, né? Você sabe muito sobre a técnica da amamentação, né? Que é super importante. Mas que não é só isso que é possível fazer, né? Acho que é importante ter essa escuta acolhedora de não só com a mãe, mas com toda a família, né? Porque às vezes o pai se sente muito alheio, né? Porque a amamentação é uma coisa muito da mãe. A gente está aqui falando esse tempo todo, a gente fala a mãe, a mulher, a mãe. Mas e o pai, né? O que ele pode fazer quando ele deseja, quando ele quer participar? Então, essa rede de apoio, ela é muito importante. E esse pai entender como que ele vai funcionar nesse contexto, né? Sendo apoio para essa mulher que amamenta. Porque realmente, fornecer o leite não vai ser possível para ele, mas ele pode atuar de diversas outras formas, né? E é importante a gente acolher essa família nesse momento. E acho que não dá também para não falar nesse episódio, né, Ana, sobre a questão da doação do leite, né? Acho que um trabalho que você tem experiência. A doação de leite, a gente está aqui falando da doação de leite materna exclusiva, né? Que é a doação da própria mãe para o seu bebê. Mas nada impede que essas mães doem leite, não só as mães de UTI, como qualquer outra mãe que esteja produzindo leite, independente da idade gestacional do seu bebê. É importante a gente falar dessa doação de leite que ela é possível para todas essas mulheres, né? A gente tem a rede de banco de leite do Brasil, que é uma referência mundial, é um orgulho para a gente falar disso. Aí, dessa forma, né, se faz possível essa doação do leite, onde essas mães são cadastradas. Então, todas as mães que quiserem doar o seu leite podem entrar no site da rede de banco de leite brasileira e pesquisar no local mais próximo, né? Existe essa opção no site de você pesquisar o banco que aceita doações mais próximo da sua casa, né? E aí essa mulher vai ser cadastrada, ela vai ser orientada, vai passar por todos os exames que são necessários e ela vai ser orientada de como retirar esse leite, né? Não vou me alongar aqui de como retirar o leite, mas elas vão ser devidamente orientadas. E eu acho que o mais importante é que essa ação realmente salva vidas, né? O leite materno, ele tem agentes biológicos que uma fórmula infantil não consegue ter, né? E para esses bebês que estão internados, receber esses agentes biológicos, principalmente de imunidade, vai ter muita diferença, né? São bebês que se beneficiam de 10 ml no dia. Então, se a gente for pensar que um potinho de vidro, né, do tamanho de um pote de maionese, por exemplo, dá para alimentar até 10 bebês, imagina o quanto essa ação está fazendo diferença na vida desses bebês. Então, qualquer mulher que esteja produzindo leite materno, ela pode ser uma doadora em potencial. E a gente precisa muito, né? Períodos de feriados prolongados ou períodos de férias são quando os estoques do banco de leite diminuem consideravelmente. Então, o ideal é que assim, a gente mantenha essa doação ao longo do ano, né? Quando tem desejo, quando é possível, né? Porque a gente fala aí, você fala de uma forma muito apaixonada pela amamentação, né? Mas o quanto isso vem também junto com frustrações, né?
É um trabalho que a psicologia também precisa estar bem junto, porque vem com frustração de achar que seria uma coisa automática, que meu corpo automaticamente vai conseguir fazer, que eu e meu bebê vamos ter um encontro assim maravilhoso, e muitas vezes pode ser que aconteça isso, né? Mas muitas vezes não é. E tudo bem, né? E tudo bem ter que falar disso, ter que pensar em técnicas, ter que se dar um limite também. Então, mas quando é possível, quando é desejado, tem muita coisa que se pode fazer com isso, né? Isso da doação também é super importante. A amamentação, ela não deve ser romantizada como acho que nenhuma etapa, né, da gestação deve ser romantizada, a lactação também não deve ser romantizada. Não é fácil, não é dado, não é pronto para todas as mulheres, nem para todos os bebês. Não é esse encontro, né? Pode até ser que seja, mas não necessariamente vai ser esse encontro perfeito de filme, essa coisa, né, idealizada. É importante que essa mulher e essa família tenham informações ao longo do pré-natal. Existem técnicas para amamentar, existem pegas, existem posições. Uma coisa que é muito importante dizer, que amamentar não deve doer, né? Então, é preciso que você busque um profissional, você não precisa sentir dor para amamentar, né? E tá tudo bem, é isso, você lidar com as frustrações que vão aparecer, porque é cansativo. Foi o que eu falei, não é uma doação apenas de leite, é uma doação de si por inteiro, é uma doação de tempo, é uma doação de disposição, é uma doação energética, porque produzir leite gasta muita energia. Então é isso, é você entender os seus limites, entender até quando é bom para você e para o bebê, né? A amamentação a gente preconiza que seja exclusiva até os 6 meses e que ela seja levada até os 2 anos pelo menos, mas isso sempre respeitando a vontade da mãe e a vontade do bebê. Isso para além, né? A gente começou falando aí da prematuridade, mas para muito além disso, né? Em qualquer relação, sendo bebê a termo ou não, né? Mas acho que é importante ficar com isso, né? Que a prematuridade traz um monte de novidade, um monte de coisa que cai do ideal para o que é possível, né? Para isso do real, mas, né? As falas da família vêm. Acho que não é à toa, né? Que a gente espera tanto os 9 meses de gestação. São 9 meses importantes, 9 meses de trabalho psíquico, trabalho de rituais, de chá de bebê, enfim, coisas que também estão sendo aí ser repensadas e ressignificadas na pandemia, né? Que a gente não pode esquecer desse contexto que mudou tanto a gestação, a espera, esses rituais, o parto. Eu estava dizendo, né, que esses 9 meses são de extrema importância, mas que quando não se faz possível, né, quando os bebês chegam antes, tem um outro trabalho que vai continuar a ser feito, que a equipe, né, precisa estar preparada, é um outro cuidado, e que essa família não pode ficar sozinha nessa, né? Precisa, tanto nesse momento que a gente trouxe muito hoje da UTI, que para alguns é um momento breve, para outros mais longo, dependendo, né, de como esse nascimento às vezes nem acontece, né? É um trabalho que vai para além desse momento, né? Desenvolvimento desse bebê, em algumas situações com relação à perda dos bebês, né? À morte. E acho que aí esse é um tema para um outro episódio, né? Que traz muita coisa, mas são coisas que precisam ser acompanhadas, cuidadas, e a equipe multi, né? Que hoje em dia é uma fala aí tão famosa, né? Equipe multi, mas multidisciplinar, precisa estar acompanhando essa família, né? Acho que o foco aqui desse episódio é esse. E aí é bom falar disso, seja em janeiro, em fevereiro ou em novembro, né? Então, por isso que a gente decidiu fazer esse episódio. Acho que muita gente vai se identificar. Queria agradecer sua presença, para mim foi ótimo. Eu que agradeço o convite, adorei falar. Passou tão rápido o tempo, adorei falar sobre isso. É isso, reforçar a importância da equipe multidisciplinar, sempre em prol dessa família prematura e desse bebê prematuro, sempre focando na qualidade de vida desse bebê para ao longo da vida inteira dele. Quem quiser continuar essa converse
gente lá pelo Instagram, pelo Facebook. Vamos continuar. Muito obrigada, Ana. Muito obrigada.